porque a gente fica tão preso às questões materiais que ainda na matéria a gente está precisando aprender a viver mais em espírito. Acho que é isso, né, que você está me trazendo, que você está trazendo, Flávia? Eu entendi que a nossa função agora é exatamente isso, né? É captado, por isso que eu acho que veio do céu, né? Porque há muito tempo a gente vem sendo chamado, né? Os sinais de alerta vêm a tempo, então que agora é hora de executá-los, mas a gente não pode executar sem essa sintonia, né? Exatamente. Eu e acho... o Luiz e a Sandra não querem dar sua contribuição? Deixa eu dar primeiro, que depois a Flávia tá bom, Val. É o seguinte, eu concordo que houve uma mudança assim rápida, mas que nós dormimos no ponto, né? Porque os avisos do que o que está acontecendo agora já vem sendo dado há muito tempo. Aliás, desde a época do comandante, né? O comandante já fazia citações sobre essas coisas, né? Só que nós não tínhamos noção da dimensão, né? Da mudança, né? Então, nós fomos pegos de surpresa por uma questão simplesmente de indolência, de não estarmos atentos ao que a espiritualidade vem avisando já há muito tempo. A gente pega em reuniões espirituais que nós participamos, que isso aí já vem sendo avisado há muito tempo. Mas eu acho que a responsabilidade aumenta a partir do momento que conhecimentos de natureza metafísica, espirituais, foram dadas para todos os discípulos, né? Porque nós tomamos conhecimento, tivemos escola, tivemos curso de médium, estudamos, ou seja, nós nos apossamos, em termos de conhecimento, de coisas divinas, de natureza divinas. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito acima do que nós podemos esperar, né? Então, eu acho que esse uso de conhecimentos adquiridos, ele tem que ser em prol do próximo. Agora é a gente sair das paredes, né, e irmos para a rua, né? Vamos acolher, vamos receber, vamos confortar. E uma outra coisa é que isso não tem o menor sentido se a gente não se aprimorar, porque fazer sem aprimoramento, para mim, é insuficiente. Então, nós temos uma condição, as condições necessárias e suficientes entre aspas, realizar as obras de Deus, que seria o contato com o próximo, né? Porque Deus sem o próximo não existe, né? E, segundo, a gente levar em conta do aperfeiçoamento pessoal. Ou seja, nós temos uma condição necessária e suficiente, aumentando a responsabilidade infinita que nós aprendemos. Walter, você está trazendo uma questão muito importante, porque a gente precisa saber como lidar com essa nova ordem de uma forma que os valores e os fundamentos não se percam. Vai exigir mais vigilância e mais estudo da nossa parte. Eu comparto com você, meu amigo, da sua reflexão. Oi, Luiz, Gorga. Oi, Rosali. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Bem a vocês. Mas a gente queria ouvir também o Luiz e a Sandra, se pudessem trazer a sua contribuição. Eu também escrevi a reflexão, né, ontem já, e eu marquei o seguinte, né, pensando assim, como discípulo, primeiramente, acreditar que a espiritualidade nos dá forças e nos estimula para novas formas de continuar o trabalho de servir. Acreditar nisso. Depois, que a espiritualidade também fortalece a nós, todos os discípulos, para que a gente possa também fortalecer
aqueles que estão titubeando ante os obstáculos. Ou seja, que nós possamos auxiliar essa equipe espiritual, fazendo a nossa parte. Olha só a riqueza desse nosso encontro. Cada um traz uma faceta diferente, né? E todas elas com a sua igual importância. Então, isso a Sandra está nos trazendo. O quanto é importante nós reforçarmos nossa fé, né? Nossa fé. Muito bom, Sandra. E o Luiz Pizarro? Olha, o meu papel nessa nova organização mundial é continuar fazendo esforços para bem cumprir o meu papel de aprendiz e assimilar a nova tecnologia para utilizar o ambiente virtual para desempenhar o meu papel de servidor, cumprir com o meu compromisso de servidor. Essa é a minha visão diante desse novo cenário. Muito bom, Luiz. É para que a gente não se esqueça de que somos aprendizes todos os dias, né? Sempre vem um desafio novo. E isso vai reforçando dentro do nosso coração que somos aprendizes todos os dias. Muito bom. A Gisele, eu vi que a Gisele entrou, a Marina. A Gisele não gostaria também de dar a sua contribuição? Pode ser, Leda. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu acho assim que o que me marcou muito para esse momento, assim, do meu papel, foi o último exame da FDJ de ingresso da Regional São Paulo Centro. Ficou assim, eu gravei essa mensagem, eu ouço sempre, que falava muito assim da importância do resgate de todos os discípulos, de todos os tempos, pessoas afastadas, né? Que assim, o meu papel agora, né, seria estar muito mais conectada com a espiritualidade, toda manhã uma ligação mais consciente com o meu mentor individual, que seria destacado um essênio para cada discípulo que estaria do lado, fortalecendo os propósitos. Então eu me ligo toda manhã com o meu mentor, com esse essênio que me acompanha, agradecendo a proteção e o amparo, uma ligação com os companheiros da FDJ, com o mentor das casas que eu participo, né? Me colocando assim à disposição para atuar onde eu possa ser útil, né? Então, assim, está muito ligada com as necessidades de quem está do meu lado, né? Esse exame falava muito assim, que a gente perceberia pessoas assim enfrentando muitas dificuldades ao nosso lado, quando não fosse a gente mesmo, algum membro da nossa família, né? Então, assim, é isso que eu tenho procurado fazer para ser útil, assim, para me ligar, e não só as necessidades fora, mas também principalmente dentro do meu lar, né, que a gente tem 2 crianças, então nesse momento, assim, de isolamento, para eles também é um momento muito diferente, que estão em casa, sem estar com os amigos, sem estar na escola, né? Então, assim, é isso que eu acho que eu tenho feito, procurado estar à disposição, me fortalecer diariamente para fazer frente às necessidades, sejam as minhas próprias pessoais ou das pessoas que estão ao meu redor. Nós ainda temos 2 minutinhos. Não sei se o Luiz Gorga ou a Rosali gostariam de trazer sua contribuição. Com certeza. Mais uma vez, bom dia a todos, a você, Leda. E nós aqui fizemos uma reflexão sobre essas questões que você nos coloca. E eu acho que, em primeiro lugar, como discípulos, é necessário que a gente tenha o entendimento e a aceitação deste momento. E estarmos conscientes de que esses fatos se sucedem com um propósito divino para nós, discípulos, para todo mundo, mas principalmente para nós, discípulos. E principalmente para o nosso aprendizado.
Quer dizer, nós sabemos que o Cristo nos disse, não cai uma folha sem que o pai saiba. Então, esse processo pelo qual estamos passando, além de ser realizado, nós sabemos, então, que tem um propósito para todos nós. E ele sabe o que a gente precisa. Então, este é o momento do discípulo ter fé, esse é o momento do discípulo praticar os ensinamentos do Cristo, seja ele na questão da mediunidade, seja ele na questão do auxílio às pessoas, seja ele em qualquer momento que se apresente à sua frente. Não é necessário que você faça grandes coisas esperando que, sendo um discípulo, tem que fazer, não. É exatamente aquilo que Jesus falou. O grão da mostarda é a principal demonstração de que o nosso trabalho como discípulos é o verdadeiro trabalho da formiguinha. E se nós, cada um com o seu trabalho de formiga, trabalhando em conjunto, nós faremos um trabalho muito grande. Então, é um momento de fé e de praticar aquilo que Jesus nos falou para podermos nos considerarmos verdadeiros discípulos e, principalmente, estarmos dignos das promessas dele. Muito bom, Luiz. Bem, vai dar 9 horas agora. Rosali, você quer falar? Não, querido, eu acho que mais do que nunca o nosso momento nos convida realmente a sermos servidores. Acho que isso é muito importante. Tem muita gente precisando e acho que a nossa disponibilidade de coração é agora mais do que nunca. Muito bom. Eu também. Eu apareceu aí? Entrou. Eu gostaria de convidar alguém a fazer a preparação depois do Quanta Luz. Quem poderia fazer? Quem poderia fazer a preparação para nós? Olá, Leda, eu faço, Ulisses. Oi, Ulisses, bom dia. Seja bom dia a todos. Então, Ulisses, nós vamos ouvir o Quanta Luz, depois você começa a preparação. Em seguida, nós vamos cantar a prece dos aprendizes com os nossos microfones fechados e vamos deixar um espaço em aberto caso o plano espiritual queira se manifestar através de um de nós, tá bem? Então, vamos lá. O Quanta Luz, Luiz. Quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente,
quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta E assim, envolvidos por essas energias que caem do céu, tranquilizamos os nossos corações, sintonizamos com o nosso Mestre Jesus, visualizando sua imagem diante de nós, com suas mãos dadivosas, espalmadas, emitindo energias luminosas que nos envolvem neste momento. Sentimos o amor de Jesus, a sua doce presença, nos convidando para o trabalho. Nesse momento, diante da mais alta espiritualidade, junto da FDJ espiritual, saudamos as equipes de limpeza e harmonização, pedindo que apliquem em cada um de nós energias salutares, que vão limpando nosso campo mental, nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, derramando sobre o topo de nossas cabeças, envolvendo a pineal em energias renovadoras, nos colocando assim em sintonia mais estreita com os nossos mentores, com os prepostos do Cristo, para que possamos trabalhar na seara de Jesus. No frontal, uma energia luminosa vai sendo projetada, limpando os nossos pensamentos e tirando cristalizações, duelos mentais, ligações que nos paralisam. E assim, saudamos as equipes de segurança, pedindo que reforcem um cordão fluídico luminoso em torno do nosso planeta, nos envolvendo em segurança, proteção, paz e harmonia. Pedindo a esses benfeitores espirituais que envolvam nossos lares, nossos familiares, aqueles que mais amamos e aqueles que erroneamente julgamos os nossos desafetos nessas energias, envolvendo também os nossos irmãos que estão nas ruas. E assim, elevamos as nossas vibrações e sintonizamos agora com as fraternidades do espaço que trabalham em nome de Jesus. Sentimos essas energias envolvendo os nossos lares, nos envolvendo agora. Podemos perceber, através da tela mental, a presença amorosa de Jesus. Percebemos Edgar Armon, percebemos Joana de Ângeles, percebemos as equipes da FDJ, Trevo, humildes, sábios, beduínos, egípcios, essênios, todas as fraternidades que desde o início da aliança vem envolvendo todos os discípulos em proteção,
amparo, intuindo e nos inspirando. Saudamos a todas elas com a prece. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, unidos em espírito, entrelaçamos os nossos corações, nos unindo aos discípulos do plano espiritual. Nos dirigimos até a esfera dourada do anjo Ismael, que nos recebe, nos abraça, nos fortalece, renovando as nossas melhores disposições para que possamos trabalhar na seara de Jesus. Pedimos a Ele força e coragem para lutar e vencer. Que possamos nos fortalecer no Evangelho, na prática do bem e do amor, trabalhando pelo nosso planeta, para que um dia possamos transformar o planeta na pátria do Evangelho, coração do mundo. E assim, sentimos a aproximação de Maria, nossa mãe, que nos recebe com seu amor de mãe, nos envolvendo em um abraço. Nos braços de Maria, sentimos a renovação de nossas energias. Sentimos a alegria deste momento, a alegria deste encontro. Sentimos a responsabilidade. Mãe, nos abençoa agora e sempre, transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ó Mãe, dulcifica os nossos corações, nos tornando assim receptivos aos apelos dos nossos irmãos que sofrem, aos apelos de Jesus, teu Filho, nosso Mestre, nosso irmão. Leva-nos, Mãe, até a presença de Jesus, pelas mãos. Diante de Jesus, em espírito, nos colocamos de pé, Mestre, para te servir. Dá que possamos ouvir a tua voz de comando. Guia-nos pelas veredas desta reencarnação, para que possamos refletir a tua imagem para todos aqueles que encontrarmos pelos caminhos. Ó Mestre, nos fortalece, nos auxilia em nossa reforma interior, para que possamos transformar vícios e defeitos em virtudes e qualidades. Que possamos, Senhor, verdadeiramente nos tornarmos teus discípulos. Leva-nos, ó Mestre, até Deus, nosso Pai, teu Pai. Diante de Deus, agradecemos por tudo que temos, por este momento, por este encontro, por esta oportunidade de servir. Pai, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos familiares, abençoa toda a humanidade, que possamos nos lembrar que somos todos irmãos, não apenas por um jogo de palavras, mas pela nossa realidade. Fomos criados por Ti, ó Pai. Agradecemos dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia a todos, irmãs e irmãos em Cristo. É com alegria que abraçamos a cada um de vocês neste momento, envolvendo nossas energias a cada um. O que eu venho lhes dizer com alegria no coração, que o papel de cada um nessa encarnação, nessa situação atual, nessa nova organização, é procurar continuar o trabalho constantemente, trabalho diariamente, e na busca de acordar o máximo possível de irmãs e irmãos adormecidos nessa caminhada evolutiva, através da fé que cada um de vocês estão construindo dentro de si, é a fé raciocinada, a esperança que o próximo dia sim vai melhorar, e principalmente a caridade, que a caridade é ampla, que envolve tudo. A vigilância constante e a oração que nos liga a Deus, nosso Pai, nosso Criador. A função de cada um aqui é transmitir conhecimento, mas não perder a simplicidade, não impor, sugerir. Discípulos sempre na busca eterna da transformação. Trabalho constante jamais deixará vocês perdidos, jamais. O trabalho exige perseverança para que não ocorram surpresas que há por vir, sim. As pedras, sim. Obstáculos, sim. Mas aquele que trabalha segue em frente. Todos nós já somos abençoados pelo nosso Pai Criador. E todos nós, de coração, neste momento, dizemos, graças a Deus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade,
abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos dar início ao nosso encontro, dando graças a Deus. Primeiro, queremos relembrar o tema do nosso encontro, que é tempo de testemunho. As dificuldades têm sido prementes, e aonde há dificuldade, ali o discípulo deve estar de pé, como um soldado do Cristo, presente nas lutas cotidianas. E hoje, mais do que nunca, encontramos irmãos desesperados pelo isolamento, pela falta de trabalho, pela doença, abatidos pela doença. Então, é tempo de testemunho, que estejamos alertas e que esse encontro possa tornar este sentimento mais vivo no nosso coração. E esse entendimento também que mesmo longe estamos muito perto. Eu pude sentir isso bem claramente agora na preparação, porque fiquei tão arrepiada, sentindo o calor da espiritualidade. Então, a nossa gratidão eterna por tanto que recebemos. E nesse encontro de hoje, queremos que todos, cada um em seu lar, também possa sentir o abraço da espiritualidade e a renovação dos votos como discípulos que somos. Nós separamos um vídeo para nossa reflexão, que eu vou pedir para os nossos rapazes lá da técnica colocar para nós ouvirmos, assistirmos agora. Por favor, Luiz. Era para falar um pouco sobre o diálogo de Abigail com Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque é o seguinte, o trabalho do Cristo, você não precisa ser muito inteligente. Se você for muito inteligente, às vezes atrapalha. Atrapalha. Certa vez eu fui num congresso e alguém disse, depois
tive um acidente da Petrobras e um vazamento, foi uma coisa terrível. E aí foi lá o advogado e ele queria convencer todo mundo de que não tem problema nenhum. Então, depois que ele acabou de falar, um senhor subiu, um jurista, e disse assim, ele começou a palestra assim: eu morro de medo das pessoas inteligentes. Todo mundo ficou rindo assim, né? Falou, eu vou dizer por quê. Porque as pessoas muito inteligentes, elas te convencem de uma coisa mesmo quando elas estão erradas. Querem ver? Nós podemos citar na Alemanha aqui Hitler. Então, o primeiro requisito do trabalho com Cristo é amar. É amar. Porque quem ama enxerga 1 milhão de vezes mais. Quem ama, cuida. Quem ama é caridoso. Quem ama, respeita. Quem ama, entende. Então, o amor é o principal requisito. E outra coisa, é muito mais fácil fazer algo quando você ama. A coisa mais maravilhosa, mais fácil, mais gostosa do mundo é fazer uma coisa que você gosta, não é? O tempo voa, você não vê passar. Tudo acontece. Por quê? Porque você ama. Então, o primeiro conselho é: ama. Se você amar, tudo fica fácil. Tudo flui. Segundo, trabalha. Trabalha. O trabalho é fundamental. Trabalho disciplinado. Trabalho sistemático. A maioria das pessoas dá muito valor para aquilo que elas são capazes de fazer num dia, mas menosprezam aquilo que elas podem fazer em um ano. Se você estudar uma língua meia hora por dia, o que acontece em 2 anos? Soma. Meia hora todo dia. Meia horinha. Meia horinha. O que acontece em 2 anos? O que acontece em 10? O que acontece em 15? O que acontece em 20? Chico Xavier lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Foram 75 anos, faz as contas. O que acontece? O que acontece? Se nós valorizarmos minutos, se você tem a disciplina de minutos depois de 50 anos, é muita coisa. Minutos. Trabalha. Acontece que Deus nos chama muitas vezes para semear. Então, perca a ansiedade de querer colher. Nós somos chamados para semear. Talvez a gente não colha nada aqui na Alemanha. Quem vai colher são outros. Talvez. Então, o que tem que aprender? Esperar. Esperar. Por quê? Porque diz Emmanuel, a natureza tem um espírito de sequência. Sequência. Você joga a sementinha, aí você vai lá 2 horas depois, já tem um fruto? Uma laranja para você descascar? É assim que acontece? Claro que não. Para nascer, você precisou esperar 9 meses. Está com pressa por quê? Às vezes tem um familiar que você está conversando com ele aí, para daqui 300 anos ele acordar. Porque o trabalho que Deus pediu para você fazer é semear, não pediu para você colher. Então tem que saber esperar. E por fim, perdoar. Por quê? Por quê? Isso é sério. Se nós não aprendermos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos.
sozinhos. É impossível relacionar com qualquer pessoa sem perdoar. A menos que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos, que sua sogra, que seus sogros sejam anjos, espíritos puros. Aí não precisa perdoar. Se você está convivendo com anjos, não precisa perdoar. Porque eles não vão te ferir. Mas se você está convivendo com seres humanos, aguarde. Quanto mais intimidade, mais a pessoa vai te machucar. Então, qual que é o antídoto? Qual é o remédio? Perdão. Perdoar. Porque a pergunta que Emmanuel faz é: quantas vezes você precisa de perdão? Quando falamos de perdão, a gente pensa, tem que perdoar o outro, tem que perdoar o outro. E você? E as coisas que você faz? E as coisas que você fala atravessado, que não percebe? E as coisas que você faz que saem magoando as pessoas? Quem disse que nós não precisamos de perdão? Quem disse? Às vezes a gente vive achando que não precisa de perdão. Aí você perde a mãezinha, perde o pai, fala, oh meu Deus, nossa, por que eu fiz aquilo? Se ele estivesse aqui agora, eu queria pedir perdão. Porque nós precisamos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se nós seguirmos esse lema de Abigail, a gente vence as coisas, vence como um rio, você está andando, aparece uma rocha na sua frente, você desvia, devagar, sem barulho, com calma, não tem que brigar com tudo. Imagina se o rio entrasse em conflito com tudo quanto é obstáculo que aparecesse na frente dele. Não sobrava energia para correr. Então nós temos que aprender a fluir, a passar. Ficou difícil aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai fluindo. E se flui com segurança. Quando se ama, trabalha, espera e perdoa. Muito obrigado. Então, nesses momentos, a gente traz à tona de novo, né? E essa lição da Abigail na obra de Emmanuel é um resumo de tudo quanto necessitamos. Aprender a amar, permanecermos no trabalho, semeando, esperando, porque lá na frente vai frutificar, porque não somos nós que vamos colher. E perdoando, porque as nossas dificuldades ainda são muitas, e se queremos o perdão dos nossos companheiros, precisamos aprender a nos perdoar. Agora nós vamos fazer um trabalho. Eu pedi para vocês lerem um texto do Harpas Eternas. E o pessoal aqui da técnica vai botar na tela para a gente dar mais uma lida nesse texto. E depois nós vamos ser distribuídos em algumas salas para as nossas reflexões. Então vamos lá. É um trecho do Harpas Eternas, no volume 1, que diz assim: sede benditos na simplicidade de vossos corações e nas santas aspirações de verdade e justiça que vos trazem a mim. E porque sois meus de longas épocas, merecestes que a eterna lei
me permita esta aproximação, que atará ainda mais fortemente o laço que vos une comigo. Alguns dentre vós acompanhar-me-ão até que eu tenha alcançado o apogeu de missão, e outros irão ao mais além desse dia. Uns e outros necessitarão da força divina que faz os heróis, os mártires e os santos, porque é jornada final. E o eterno amor transbordar-se-á aos borbotões sobre todos aqueles que sejam capazes de percebê-lo. Fé, esperança e valor, que a hora se aproxima. Esse texto parece tão atual. Parece que foi escrito para nós agora. Parece Jesus falando conosco neste momento. Nós vamos refletir em cima desse conteúdo. E eu vou pedir para o pessoal da técnica que eles vão distribuir a gente em algumas salas. Vamos lá, Luiz e Sandra. A fé e o amor são as duas balizas que nos fortalecem tanto, né? Muito bom. Eu vejo também que a gente está como se fosse numa época de uma tempestade. Estamos num barco e estamos naquela tormenta, naquela tempestade terrível. E quem tem mais força hoje, né, que é essa fé, muito bem trazida, né, pela Zilda, deve ajudar quem está mais abalado. Eu, muitas vezes, tive que ser muito ajudado, né, logo no começo dessa tempestade, porque eu estava deixando levar pela tempestade, pela água, né? Mas agora eu estou um pouquinho melhor, então está na hora de poder ajudar alguém que está mais triste, que está mais precisando, né? Eu vejo isso, um dando a mão para o outro para pegar e superar essa fase que vai passar. Exatamente. E a gente lembrar, isso que o Gil está falando, que a nossa vida ela é de altos e baixos. Então, tem horas que a gente está muito bem, é a hora da gente ter a mão. E ter humildade na hora que a gente está lá embaixo, de receber ajuda. Porque não é fácil a gente talvez ajudar seja mais fácil do que receber ajuda. Receber ajuda exige mais humildade de nós. Eu ia falar, bom dia a todos. Eu ia falar também com relação à esperança, que também é uma força que ajuda muito a gente. Às vezes a gente até tem uma boa fé, mas a esperança ela está caída. Eu diria como o Gil, né, que falou no começo. Eu também, no começo da pandemia, eu me sentia assim muito sem esperança. Apesar de ter fé, apesar de acreditar no plano espiritual, apesar de todos os ensinamentos, de todos os estudos, a minha esperança, ela deu uma caída muito grande. E eu acho que eu consegui me reerguer justamente com os trabalhos da Aliança. Eu trabalho das 22 horas, que eu tenho entrado todos os dias, para tentar me fortalecer, para poder sair desse momento de pandemia, vamos dizer assim, mais renovada em energias, em esperança e em fé. Bem trazido, Simone. Eu acho que também, né? A gente ter acerto para manter nossos corações. No momento como que a gente está vivendo agora, é fácil a gente se abater,
um coletivo, onde as pessoas ficam tão depressivas. Então, nós, como precisamos manter esse sentimento de esperança. É uma Pessoal, outra... a gente vai retornar à sala geral, viu? E que nos ajuda... Ainda não, eu mandei mensagem, tem mais 4 minutos. Não, temos mais 4 minutos, tá? A melhorar a vibração. Eu mandei uma mensagem para todos. A vibração ao nosso redor. Muito bom. Posso falar? Oi, pode Sim. falar, Ângela. Dentro desse tema, eu acho que dá novos significados, sabe? Ressignificar aquilo que nós temos como verdades e buscar a força dentro da gente aonde está o divino, né? Porque é o nosso interior, né? O Deus está em nós, né? Então, eu sou o Deus, né? Então, renovar-se e buscar novos significados para que a gente possa, dentro dessa força divina, ir adiante naquele propósito, né, de auxiliar, de aprender, de crescer e de levar semente. Ângela, se a gente não perde de vista de que somos um fragmento de Deus, fica mais fácil a gente ter força, né? É que tem momento que a gente perde isso de vista. Que somos deuses também. Leda, eu vou fechar as salas, tá? Tá, nós vamos voltar para a sala. Vamos unir todo mundo junto. Então vamos, Luiz. Podemos Tá bom. Unir. Voltamos, todos juntos agora. Voltamos, né? Estamos todos juntos. Alguém gostaria de fazer um fechamento da sua sala? Do fechamento da nossa discussão? Do que nós conversamos, cada sala em separado? Eu vai falar, posso Regina? fazer, se todos concordarem, eu faço a da sala. Pode fazer, Renata. Bom, esse tema ele é bastante rico, né? A função de cada um de nós, né? E é um tempo de testemunho. Nós iniciamos conversando por que sois meus de longas épocas. Entendemos que nós fomos trazidos por Jesus para este planeta Terra, para uma oportunidade de evolução. Alguns com conhecimento e outros sem nenhum conhecimento. Mas ele abraçou a todos, de braços abertos, dando oportunidades. E a segunda frase forte que foi escolhida pelo grupo, uns e outros necessitarão da força divina, que faz heróis, mártires e santos. Evidentemente, o processo da fé, mais uma vez, ele faz com que tenhamos força divina para vencer as nossas dificuldades. E se trouxermos para o dia de hoje, vencermos as dificuldades para nos mantermos juntos na nossa tarefa, num momento que tudo parou, né, dentro de um planeta. E só o elemento humano está sofrendo as consequências, porque a natureza continua esplendorosa, até melhor sem nós. A terceira frase, que foi muito importante também, escolhida no grupo, sede benditos na simplicidade de nossos corações. E a frase termina com verdade e justiça. E também foi dito,
ouvir a nós mesmos e ouvir o nosso próximo, a busca da verdade e da justiça. E a busca da verdade e da justiça também, pela terceira vez, nos conduz à palavra fé. Em tendo fé, estaremos tendo Deus Pai em espírito dentro de nós e Jesus para nos criar condições para vencermos e continuarmos com Ele nessa jornada de longas épocas, como ele já falou no início. Muito bom, Renata. Pelo grupo, todos nós pensamos dessa forma. Muito bom, Renata. Outra sala gostaria de trazer? Flavinha, resume para a gente, Flávia. Eu achei que nós ficamos mais no início ali, né? Do tempo em que nós já fazemos parte aí do coração, vamos dizer assim, de Jesus, né? Na condição de discípulos, e mais da consciência que a gente tem que o momento é chegado, foi avisado, né? E não sei, eu achei que a nossa discussão, assim, resumindo, a ideia comum é de que todo mundo quer exercitar mesmo, né? Quer vivenciar e fazer a sua tarefa aí como discípulo. Se alguém quiser completar, eu coloquei no grupo uma dúvida que eu tive, que para mim clareou, né? Que era aquela frase dos outros que irão ao mais além antes desse dia, quando Jesus encerra a sua tarefa. E para mim foi interessante, porque já desde a preparação eu senti um envolvimento diferente e me clareou aqui que naquele momento antes do apogeu, ele escolheu os 12 e nós fomos os escolhidos de hoje, né? Então, nós é que chegamos, nós é que temos que ir ao mais além, esse mais além ficou para a nossa condição de discípulo atual. Se alguém quiser completar, pessoal, eu achei que cada um ficou numa interpretação bem pessoal, né, no nosso grupo. Se ninguém quiser completar da sala, outra sala pode também apresentar suas conclusões do que refletiu. Eu gostaria de falar sobre, na sala 4, né, nossa reflexão foi muito em linha com os chamados, né? Quando ele diz aqui que que todos nós, né, chegaremos, alguns antes, outros depois, mas todos nós chegaremos a ele e faremos o que ele fez. E todos nós também concordamos que todos somos chamados e todos somos escolhidos. Vai depender da nossa força, do nosso esforço, da nossa vontade, né, para chegar até lá. O Luiz trouxe um ponto bastante importante da simplicidade. Então, ele diz aqui, começa falando da simplicidade, e muitas vezes a gente quer complicar. E é muito simples, como o vídeo do Haroldo, né? É amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, com amor e com vontade, nós fazemos grandes coisas, né? Não são grandes, não é nada... É grandioso, sim, para quem está recebendo e para o nosso aprimoramento, mas não é nada fora do normal. E a última frase também que a gente refletiu bastante, essa parte da necessidade da espiritualidade, né, do apoio espiritual, que todos nós temos, e alguns, em função da fé, ou enfim, precisa de algo mais forte, né? Como lembrando os discípulos, Tomé precisava ver, né? Então, mas todos temos esse apoio da espiritualidade, e alguns precisam vê-lo de, vamos dizer, mais ostensivo para fortalecer a fé e continuar. Acho que resumir um pouquinho tudo que a gente refletiu, que foi bem rico. Muito bom. Tem mais alguma sala? Acho que tem, sim. Tem mais uma sala. Falar da sala 2, nós estávamos na sala 2, e lá nós refletimos sobre a questão da simplicidade, né? Foi colocado a questão da humildade junto com a simplicidade, e uma das pessoas, uma das participantes que trabalha na área médica, falou da questão de trabalhar, né, na linha de frente, e também do medo, mas
o impulso, né, a necessidade, que daí na próxima frase, que vai falar dos heróis, né, uns e outros necessitarão das forças divinas que faz os heróis e os mártires, né, e os discípulos. Daí complementaram também que não só isso, né, além dos heróis, mártires e os discípulos de hoje, né, falando também essa questão de herói de estar em prontidão, né, a necessidade, né, de estar em prontidão para o momento, para a necessidade, inclusive colocando que a pessoa que falou sobre essa coisa da prontidão, ele disse que quando ele recebe um pedido de vibração, quando eu recebia, antigamente ele demorava um tempo até espalhar aquilo ou fazer a vibração, né? E que agora ele está em prontidão. Quando ele recebe um pedido de vibração, ele para o que está fazendo e faz na hora, né? Tal a necessidade de todos nós. Eu acho que foi isso na sala 2. Muito bom. Ainda tem mais uma sala que poderia compartilhar conosco as conclusões. Acho que é a sala 1, né? Isso. Bom, as conclusões que nós chegamos foi a grande descoberta de que a força divina é a fé. E que a importância da simplicidade também como despojamento e não só de coisas, pelo menos é o que eu entendi, que a conclusão que se chegou é essa. Não é só coisas materiais, mas um despojamento que nos leve a uma simplicidade, que essa simplicidade que o aluno está falando na palestra, são poucas coisas que se precisa fazer, mas todas essas coisas precisam estar por uma fé que te faz continuar, ter tranquilidade e ter uma confiança irrestrita. A fé é isso, uma confiança irrestrita de que Deus está olhando e que Jesus nos guia. Então, nós vamos continuar. Muito isso. Bom, muito bom. A Zilda trouxe uma questão que eu acho que vale a pena a gente dar uma iluminada, que fé não é crer. Fé é confiar, né? Acho que é entrega. Muito bom, muito bom. Agora, se mais alguém quiser fazer alguma colocação, vou dar um segundinho, se alguém quiser completar alguma coisa. Eu gostaria que o Luiz Gorga comentasse, Leda, ele fez uma apreciação muito boa do texto. Então, Luiz, pode entrar. O nosso grupo realmente discutiu o texto realmente em detalhes. A própria Simone ela foi muito feliz, porque ela realmente fez um resumo daquilo que a gente havia colocado. Mas eu acredito que dentro da nossa discussão ficou muito claro o fato realmente da importância como discípulos, no caso da simplicidade, no caso realmente de nós termos esta força, a fé que nos leva realmente a trabalhar em nome de Jesus, e trabalhando em nome de Jesus, obviamente, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é o objetivo do Cristo, que este apogeu que ele fala é exatamente o fato de caminharmos para a nossa perfeição e para um dia estarmos assentados realmente com ele e, quiçá, de não sei quantos milhões de anos ainda, junto a Deus, nosso Pai, nesse processo de perfeição. Eu acredito que nós conseguimos fazer uma análise de cada parágrafo e depreender exatamente isso, quer dizer, a nossa necessidade, como discípulos, de colocarmos em prática aquilo que Jesus nos pede, nos ensina, para que possamos verdadeiramente sermos chamados de discípulos e sermos dignos das promessas dele. Mais ou menos isso que nós chegamos no grupo. Muito bom. Sabe o que me chama muita atenção? Como um texto tão pequenininho, a gente consegue aprofundar tanto a leitura.
Eu não sei os demais do grupo, mas eu fico me perguntando, a mim, se quando eu leio um texto de uma riqueza tão grande como Harpas Eternas, como é superficial a minha leitura. Porque diante de um texto tão pequenininho, olha quanta coisa nós tiramos dele. Eu agora vou pedir para o pessoal da técnica colocar mais um videozinho para a gente assistir. É bem curtinho, tá? Vamos assistir mais um vídeo para a nossa reflexão. Aqui tem uma pergunta importante, né? Qual é, na sua opinião, a tarefa individual, coletiva, do brasileiro espírita residente na Alemanha? Eu queria compartilhar algo aqui. Francisco Cândido Xavier mudou o panorama do espiritismo no Brasil e no planeta. Aí você vai lá ver onde ele vivia. Você entra no quarto dele, você não consegue fazer assim com os braços. A cama que ele dormia, desse tamanhozinho. Essa sala é muito maior do que o grupo. Muito maior. Então você se pergunta, o que aconteceu? Porque ele não saiu viajando o mundo, ele não pegou milhões de aviões, ele não deu volta nenhuma em torno do mundo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. O Chico realizou um processo interior tão profundo de iluminação que começou a jorrar a luz. Então, montar o grupo, traduzir as obras, fazer seminários e encontros, divulgar o Espiritismo, é apenas uma parte pequenininha do trabalho. O trabalho mais difícil no brasileiro que está na Alemanha é iluminar-se. Porque se um se iluminar, ele muda a Alemanha inteira. Só um. Eu vou dar um exemplo. Quantos Gandhis foram necessários na Índia? Quantos? Quantos Gandhis? 10? Quantos Nelson Mandela? É um que faz a jornada mais intensa de iluminação espiritual. Quando alguém faz isso, ele começa a vibrar ondas que se espalham pelo país inteiro. E vai atraindo, naturalmente. Acho que já deu. Ele começa a vibrar intensamente, tão profundamente, que as pessoas começam a ser atraídas inconscientemente. E tudo acontece. Tudo acontece. Por isso, precisamos voltar a colocar o foco na ampliação da nossa percepção espiritual. Nosso foco deve ser a nossa iluminação íntima. O nosso foco deve ser: brilhe a vossa luz.
Brilhe a vossa luz. Jesus já tinha dito isso, ele disse assim, brilhe a vossa luz. Quem pode esconder uma cidade sobre um monte? Se você estiver brilhando, nada esconde. Nada. Nada. É uma luz enorme. Mas esse é o desafio. Esse é o desafio. Os lugares no Brasil onde tiveram surtos de crescimento do espiritismo foram porque luzes brilharam. Eurípides Bassanufo em Sacramento, Chico Xavier em Pedro Leopoldo Uberaba, Divaldo Franco em Salvador, Raul Teixeira em Niterói e tantos outros. Ivone Pereira. Luzes que onde ficaram, brilharam com tanta intensidade que o movimento virou uma coisa imensa. Esse é o ponto. Então os espíritos estão aguardando a nossa luz. Estão esperando. Esperando a gente emanar. Microfone fechado, Leda. Obrigada. Esse filme do Haroldo, esse trecho da palestra, fala uma coisa muito séria. E vem bem ao encontro do texto do Harpas Eternas. Olha só o que o trecho do Harpas Eternas nos fala. E o eterno amor transbordar-se-á aos borbotões. Quando o meu trabalho de iluminação, quando o amor em mim se faz luz, nada o detém, ele transborda. Do que o Chico precisou para atingir todo o planeta? Na maior simplicidade, naquele quartinho humilde que ele dormia. Ele não tinha nada, mas a luz dele atingiu todo o planeta. Ou como o Haroldo nos traz, a figura do Gandhi libertou um país que não é um paizinho qualquer, que tem 1 bilhão de habitantes. Um homem sozinho, sem levantar uma arma. Então, essa também é a nossa tarefa, a nossa iluminação pessoal. Porque quando brilha a minha luz, ela transborda. Não há como esconder uma cidade no alto da montanha. De certa forma, este vídeo, esse trecho da palestra do Haroldo, ele arremata bastante tudo que nós conversamos na manhã de hoje, né? E eu queria lembrar a todos que dentro da plataforma da FDJ nós temos muitos campos de trabalho que hoje estão se abrindo também, campos de trabalho que nós não tínhamos antes, como, por exemplo, dentro do projeto Paulo de Tarso,
Nós estamos abrindo escolas de aprendizes do Evangelho em várias línguas para que possamos atingir todo o planeta. Hoje não temos mais a limitação da nossa casa física. Outro dia eu estava num encontro com alguns irmãos da FDJ e um deles lembrou uma piadinha que andou circulando pela internet, pelo WhatsApp. E nessa piadinha, o diabo disse para Jesus: eu não falei que eu ia fechar todos os templos? E Jesus respondeu para ele: mas eu abri um templo em cada lar. Essa piadinha fala muito desse nosso momento, de que nós fomos chamados a nos lembrar que nós somos um templo e que a nossa iluminação, a nossa autoiluminação, também é um trabalho que nós não podemos abandonar. Porque, como disse o Edgar, né? Um discípulo renovado vale por 100 que não estejam realizando a obra. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso encontro. Nós fizemos uma proposta de trabalharmos 90 minutos, bem da verdade, um pouco mais, porque à medida que os irmãos foram entrando na sala, nós já começamos as reflexões, mas nós queremos fechar esse encontro, primeiro dizendo da nossa alegria, porque são 90 minutos de tanta riqueza, a gente aprende tanto uns com os outros, que a gente devia fazer isso mais vezes, né? E nós vamos agora, então, fazer as vibrações finais. Eu gostaria de convidar algum irmão que se apresentasse para fazer as vibrações. E terminada as vibrações, nós cantaremos o hino dos discípulos. Quem poderia fazer as vibrações para nós? Se você quiser, eu faço, Leda. Pois não. Ok. Então vamos, nesse momento, acalmando nossas mentes e corações, buscando a calma interior em virtude de tanta coisa linda que nós ouvimos nesta manhã, faz com que os nossos pensamentos se alvorocem. Mas nesse momento é necessário o recolhimento para que possamos impulsionar o nosso agradecimento junto à espiritualidade que possa ser levada a Jesus, nosso Mestre. Então vamos, nesse momento, vibrando energias de amor, paz e saúde, para serem levadas aonde se fizerem necessárias. Humildemente pedimos aos irmãos da Casa de Bezerra de Menezes que possam levá-las, para que todos aqueles a quem vibrarmos possam sentir o calor de nossos corações. E assim vibramos pela paz e saúde a todos os povos do planeta.
Vibramos pelo nosso Brasil e seus governantes, para que essas vibrações possam reduzir a influência do ego e aumentar a visão do trabalho em prol do próximo. Vibremos pelas crianças, que essas energias se transformem em armaduras de proteção contra os apelos do mundo. Vibremos pela Aliança Espírita Evangélica e seus ideais. Vibremos por todas as casas espíritas da Aliança e todas as casas espíritas do Brasil. Que esta vibração possa ser a energia que as mantenham realmente trabalhando em nome de Jesus, em prol de todos. Vibremos por todos os trabalhadores espíritas de todas as casas espíritas e seus lares. Vibremos por todos os alunos das escolas de aprendizes do Evangelho e seus lares. Vibremos também pelos assistidos frequentadores de todas as casas espíritas e seus lares. E nesse momento, humildemente, nós pedimos à espiritualidade que estas energias sejam levadas a todos aqueles enfermos pelo vírus, a todos aqueles profissionais da saúde que se disponibilizam no atendimento aos doentes do momento, possam ser levados a todos os familiares que aguardam a cura de seus parentes, possam ser levados a todos os familiares que perderam neste evento seus entes queridos. E humildemente, com a permissão da espiritualidade, essas vibrações possam ser levadas àqueles que foram chamados pelo Pai em sua infinita sabedoria e que possam envolvê-los no plano espiritual em energias de aceitação e resignação. E nesse momento, com muito respeito e humildade, pedimos em especial a espiritualidade que todos nós, participantes deste encontro virtual em nome de Jesus, possamos também receber um pouco dessas doações, individualmente e em nossos lares, nos fortalecendo para efetivarmos a reforma íntima, nos despindo das vaidades, do orgulho, do egoísmo, e assim podermos manter os elos energéticos que nos unem como irmãos em Cristo e, desta forma, podermos ser dignos do amparo e proteção divina. E com esta oferta na forma de vibrações, obtendo todo o resultado das reflexões deste encontro maravilhoso, em nome de Jesus, procuremos nos esforçar para nos conduzir conforme o Evangelho do nosso Mestre amado Jesus, como verdadeiros discípulos cristãos, e que durante este isolamento que se faz necessário, permita-nos, Jesus, que em nosso interior celebremos a fé, como também a nossa união mental como irmãos em energia e amor fraterno. E assim, agradecidos, solicitamos a espiritualidade presente nesta reunião a licença para encerrá-la, rendendo graças a Deus. Que nos conduz é o Evangelho.
nós chegamos ao final do nosso encontro e nós aqui do Centro Espírita Renovar, da onde estamos compartilhando com vocês esse encontro, não poderíamos ter escolhido um dia melhor para fazermos a inauguração da nossa casa, porque diante de vibrações tão elevadas, dos pensamentos voltados para Jesus, é assim que queremos inaugurar o Centro Espírita Renovar. Então, nesse mesmo canal em que vocês estão, nós convidamos a todos para vir conhecer a nossa casa. Um forte virtualmente. Um forte abraço a todos, um domingo de muita paz. Então, agora nós vamos apresentar para vocês a nossa casa. Quem puder continuar conosco, vai ser uma alegria, tá bem? Um beijo grande no coração de todos. Um abraço, um beijo a todo mundo. Um beijo. Obrigado, beijo a todos. Tchau, bom domingo. Tchau. Obrigada. Bom domingo a todos. Tudo de bom. Maravilhoso nosso encontro, viu? Ao Walter. Beijo, abraço. Fiquem com Deus a todos. Para todos. Abraço a todos. Bom dia, bom trabalho.